2025 mal começou e a extrema-direita, comandada pelo Arthur Lira, está ali descabelada e desesperada. O motivo? O ministro Flávio Dino decidiu suspender mais uma vez o repasse de emendas após um relatório da CGU, a Controladoria Geral da União, apontar irregularidades em relação a ONGs e outras instituições que eram destinados valores relacionados às emendas parlamentares e que faltava seguir alguns princípios técnicos. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque neste momento, mais uma vez, a gente vem expor aqui que existe em tese uma organização criminosa dentro do Congresso Nacional que quer roubar o seu dinheiro e o meu dinheiro. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Um dos mantras do Jair Bolsonaro durante muito tempo era dizer que ONG era tudo organizada pela esquerda para roubar dinheiro público e que ongueiro era tudo vagabundo. Ele falava com frequência algo nessa escala. Tanto que, em mais de uma oportunidade durante o seu governo, inclusive em uma que viralizou bastante em 2020, o Bolsonaro chama a ONG de câncer e diz ali que as entidades são um problema para o Brasil, que ao contrário do que muita gente diz por aí, as ONGs só existem para poder desviar dinheiro público, para poder sustentar esquemas de corrupção, e hoje a gente consegue entender que talvez ele estivesse se referindo a ONGs criadas pelo universo criminoso que ele faz parte, que é o universo da extrema-direita. Até porque, como a gente precisa lembrar aqui, a Constituição Federal, no artigo 37, fala sobre os princípios que regem a coisa pública. A administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também segue outros princípios, como a gente vai ver mais à frente, como o próprio princípio aqui que está estabelecido, na verdade as normas que estão estabelecidas no artigo 163 da própria Constituição também, que fala sobre a rastreabilidade. Tá aqui, ó. 163A. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, de forma a garantir a rastreabilidade, a comparabilidade e a publicidade dos dados coletados, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público. Traduzindo, o que deve reger a coisa pública, como o nome já diz, é a publicidade. Lembrem vocês que quando a gente se refere a coisa pública, a gente está falando da res pública, ou república, como a gente chama, né? Já que res é coisa e pública é do povo ou popular. E é o que aconteceu. De acordo com o relatório feito aqui pela CGU, foram encontradas ali várias irregularidades por ausência de transparência. E vocês estão vendo nesse momento deputados bolsonaristas, senadores bolsonaristas, brigando com o ministro Flávio Dino, dizendo que ele está atrapalhando o desenvolvimento dos estados, das cidades, sendo que o ministro está fazendo é basicamente dizer o seguinte: já que você quer ajudar a sua cidade, o município que você está dizendo que quer ajudar, ou o estado que você quer ajudar, é simples, basta dizer quanto você está mandando, para onde você está mandando, quem vai receber e para onde vai ser aplicado esse dinheiro. E eles querem esconder isso. Então, se quem não deve não teme, e se não existe em tese nenhum tipo de irregularidade promovida por esses parlamentares, porque eles querem esconder as ações dele, violando deles, né, que são mais de um, violando inclusive o que estabelece a própria Constituição. Material publicado aqui no G1, assinado pelo Márcio Falcão e o Gustavo Garcia. Traz aqui. Após relatório sobre emendas, Dino suspende repasses a ONGs que não cumprem critérios de transparência. Olha só, transparência é saber para onde foi o dinheiro, o que foi feito com o dinheiro, qual crime existe nisso. É o que a coisa pública estabelece. A Controladoria Geral da União apontou que metade das ONGs que recebem recursos de emendas parlamentares apresentam falhas de transparência. Outras 9 atendem aos critérios de forma incompleta. O ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal determinou nesta segunda-feira, dia 3, a suspensão dos pagamentos destinados por emendas parlamentares para, eu falei sexta-feira ou segunda-feira? É sexta-feira ali, né? Para 13 organizações não governamentais, ONGs, que não cumprem critérios de transparência. A decisão do ministro ocorre após a Controladoria Geral da União afirmar em relatório que metade das 26 entidades fiscalizadas não tem mecanismos adequados para acompanhamento da aplicação de recursos. Traduzindo, não se sabe quanto chegou, como chegou, para onde vai e como foi aplicado. Não tem como garantir isso.
Tem crime nisso? Se quer manter o sigilo, tem. Porque se é o meu dinheiro, o seu dinheiro, tem de estar público. Tá? No documento, o ministro também determina a realização de auditoria da CGU nas 13 ONGs que não seguem os critérios de transparência e estabelece prazo de 60 dias para a apresentação de um relatório sobre o tema. Aqui vai dar um rebuliço danado. Por quê? Vai precisar apresentar quanto essas ONGs receberam, para onde o dinheiro foi e como é que ele foi destinado. E se não tiver, Carlito, destinação, pode preparar que a Polícia Federal vai pegar uma galera para levar para o Chilindró. Simples assim. A intimação das outras 9 entidades que não atendem aos critérios completamente para que cumpram determinação de transparência no prazo de 10 dias e o cadastramento dessas ONGs no Sistema de Cadastro de Empresas Idôneas e Suspensas, o 6, e na lista de entidades privadas sem fins locativos impedidas, o CEPIM. Segundo Dino, a ausência ou insuficiência de transparência ativa dificulta o controle, especialmente o controle social, ou seja, nós, o povo, que podemos ir lá e checar se o meu dinheiro e o seu dinheiro está sendo aplicado e utilizado de forma correta. Essencial para a supervisão adequada e a garantia da accountability, né, a prestação de contas na aplicação de recursos públicos. E aqui tem, né, os critérios aqui dessas empresas. Está aqui, ó. O que diz o relatório do CGU? A fiscalização da CGU foi feita por amostragem e o critério da seleção para análise foi o volume de recursos repassados às entidades. Foram escolhidas para avaliação 26 ONGs em um universo de 600, misericórdia, que receberam repasses. E aí, se for, como a gente tem... Inclusive, tem um determinado deputado bolsonarista aí do estado de Goiás, né, que tá sendo... Que a gente já denunciou aqui que ele é ladrão, que ele teria, inclusive, supostamente montado uma organização sem fins lucrativos para receber, em tese, recursos também de emenda parlamentar. Ele chegou a comprar, pelo que o relatório da Polícia Federal aponta, inclusive, essa instituição sem fins lucrativos para poder receber recursos públicos, né? Roubar dinheiro do povo, né? Traduzindo de forma bem literal, até porque a gente está falando de um ladrão, não é qualquer pessoa. De acordo com o relatório da CGU, das 26 entidades selecionadas e que deveriam promover a transparência sobre a aplicação dos recursos originários de emenda parlamentar, foi verificado que 13 delas cumpre 50% dessas 26, né? Não fornecem transparência adequada ou não divulgam informações sobre o que fazem com o seu dinheiro e com o meu dinheiro. 9 entidades, que representam 35% dessas 26, apresentam as informações de forma incompleta. Ou seja, existem dados de algumas emendas ou de apenas de anos anteriores sem suficiente atualização. E 4 entidades, cerca de 15% das 26 entidades, promovem a transparência das informações de forma adequada, considerando a acessibilidade, clareza, detalhamento e completude. Ou seja, estas ONGs que representam isso são sérias. São sérias. Essas 4, né? Por quê? Porque tem ali os princípios da acessibilidade, da informação, da clareza sobre quanto recebeu, como recebeu, o detalhamento para onde como foi utilizado esses recursos e a completude, onde você consegue checar ponta a ponta de tudo que foi feito ali com esse recurso. Isso aqui, meu amigo, vai dar uma confusão no ano de 2025 que vocês não estão tendo noção. Só para vocês terem noção, tem gente da mídia, na minha opinião, envolvida nisso aqui. Eu penso que tem gente envolvida na mídia, por quê? Porque os ataques que a mídia tem feito ao Dino são medonhos. A mídia tradicional, corporativa, mantida por banqueiros, inclusive muitos desses banqueiros que têm instituições filantrópicas, que são parceiras de negócios de vários desses empresários da política, né, que eu não posso chamar deputado e senador bolsonarista de político, eu tenho que chamar de empresário da política, né, porque eles estão na política para fazer dinheiro meramente e não para promover algum tipo de benfeitoria para o povo, para o próximo. E essas empresas ligadas aos veículos da grande mídia estão atacando o Dino, dizendo que o Dino está fazendo uma dobradinha com o Lula, que o Lula está atuando para poder descumprir acordos. Não tem dobradinha até onde a gente tem acompanhado, mas se tivesse algum tipo de dobradinha, onde é que estaria a ilegalidade por parte do Dino em exigir que a lei seja cumprida? Vocês entenderam que os grandes veículos da mídia, como eu citei ontem no meu vídeo do Estadão, são veículos bandidos, porque não querem seguir as leis, feito para bandidos, que são outras pessoas que não querem seguir a lei, que protegem criminosos para poder manter os crimes. É basicamente para isso. A gente precisa cada vez mais fortalecer veículos da mídia independente. Por quê? Porque parte das informações que a gente vê nos veículos de mídia tradicional refletem meramente o interesse dos patrões. Toda a mídia é enviesada, isso é um fato.
Toda a mídia é enviesada, seja ela de direita ou de esquerda. A gente vai defender aquilo que a gente acredita ou aquilo que a gente acha que é mais importante, evidentemente, para o nosso pensamento político e ideológico. Mas a única diferença que existe entre os grandes veículos da mídia tradicional e os nossos veículos de mídia independente é que a gente não faz nada motivado por financiamento de ninguém. A gente não faz nada motivado por recursos financeiros advindos do mercado, por exemplo. A gente faz aquilo que a gente acha que é o correto, que é o coerente. Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva aqui no nosso canal e deixa like. E mais uma vez, marque aí o seu Arthur Lira para que ele dê transparência à coisa pública. É o seu dinheiro e o meu dinheiro que ele quer enfiar no bolsinho e gastar como ele quer. E não pode, pelo menos se ele não der transparência, o que dá a entender é que ele quer pegar o meu dinheiro e o seu dinheiro e botar no bolsinho dele, tá bom? Não só o Lira, né, mas outros parlamentares também. Grande abraço, tudo que eu falei para vocês está no comentário fixado e até o nosso próximo encontro. Tchau!